No cerne da história cristã, encontramos Judas Iscariotes, um nome que evoca debates e controvérsias. Judas é conhecido principalmente como o traidor que entregou Jesus, um ato que moldou sua imagem na história. Após a morte de Jesus, o destino de Judas levanta questões intrigantes o que aconteceu com ele. A narrativa tradicional sugere que Judas se enforcou, mas será que houve perdão após sua ação? Essa história complexa nos leva a refletir sobre arrependimento e as possibilidades de redenção. Neste vídeo, vamos desenvolver essas questões e suas implicações para a nossa experiência humana. Vamos refletir sobre a vida de Judas, um homem escolhido entre os 12 apóstolos, cuja jornada nos ensina sobre escolha e consequência. Judas Iscariotes começou como discípulo de Jesus, compartilhando momentos de aprendizado e fé. Suas motivações, porém, eram complexas. Entre seus companheiros, Judas se destacou, mas já enfrentava dilemas que moldariam seu futuro. Questões financeiras permeavam sua vida. Foi assim que surgiram os 30 moedas de prata, uma decisão que parecia insignificante, mas que teria consequências drásticas. A traição de Judas não foi hemopática, ela foi resultado de uma intrincada rede de inseguranças e ambições inconfessáveis. Após entregar Jesus, o peso do remorso tomou conta de Judas. O que é o arrependimento, senão a consciência de um erro grave? A devolução do dinheiro é um ato crucial, um gesto de quem percebe que suas ações possuem um impacto profundo e duradouro. Judas se viu preso entre a culpa e a busca por perdão. Essa luta interna é uma experiência comum em muitas vidas humanas. Em última análise, a história de Judas levanta questões sobre o caráter humano e a fragilidade de nossas decisões. Por que Judas escolheu esse caminho? O que nos leva a decisões que podem manchar nosso legado? Estas são perguntas sem respostas fáceis. A trágica morte de Judas nos lembra que podemos ser os arquitetos de nosso destino, mas também deixamos rastros de nossas escolhas. À medida que revisitamos sua história, podemos nos perguntar o que aprendemos sobre nós mesmos a partir da jornada de Judas. À medida que refletimos sobre Judas, surge a dúvida o que acontece com a alma de alguém que traiu. O que a tradição cristã ensina, as interpretações são variadas. Muitos acreditam que Judas se condenou irreversivelmente ao seu ato. Mas e se ele se arrependeu? O arrependimento é um tema central. Poderia Judas, em seus últimos momentos, ter encontrado um caminho para a redenção? Neste contexto, faz-se necessário entender a pressão social em que Judas vivia, o que motivou suas decisões extremas. Fatores como a ambição, a traição e a busca por reconhecimento podem ter influenciado Judas. Ele era um homem em conflito. Além disso, deve-se perguntar: será que Judas foi realmente o vilão de toda a narrativa? Sua traição foi tão simples. O próprio contexto da traição, uma sociedade sob opressão, moldou o que Judas fez. Como ele via a sua relação com Jesus, essa relação era complexa, cheia de expectativas. Judas queria pertencimento, mas suas ações o afastaram. Após sua morte, o que poderia passar pela mente de Judas? O peso de sua traição ou anseios de perdão? É aqui que o conceito de perdão entra. Será que é possível perdoar alguém por suas ações, mesmo quando ferem profundamente? Na tradição cristã, o perdão é um valor central. Qual é o peso desse perdão na trajetória de Judas em uma visão mais ampla? As perguntas persistem: a traição de Judas foi tão condenável quanto pensamos? Ou há nuances em sua história? Histórias de arrependimento e perdão nos cercam, não sendo exclusiva de Judas. Elas são parte da experiência humana. Muitas vezes, os que erram buscam redenção. E se Judas também tivesse essa chance, mesmo que tardia, seria justa? Essa reflexão leva a um questionamento importante: o perdão pode ser verdadeiro se não houver arrependimento genuíno. O arrependimento pode ser visto como um sinal de humanidade. Para Judas, isso recebeu um peso simbólico profundo na história. A solidão de Judas após sua traição toca, no medo humano universal, a busca por aceitação e compreensão. Neste ponto, vale lembrar que a história de Judas ecoa em muitos de nós, refletindo nossas próprias fragilidades.
Ao discutir a vida de Judas, não devemos esquecer que também estamos discutindo a essência do que nos torna humanos. Por fim, a questão permanece: Judas conseguiu encontrar um significado em sua traição, mesmo que isso tenha custado sua vida. A busca por significado na dor e no arrependimento é um tema que ressoa profundamente em nossas vidas. Essa reflexão sobre Judas nos convida a examinar a nossa própria moralidade, como lidamos com as nossas falhas. Assim, a história de Judas pode ser mais que um relato de traição, pode ser um convite à introspecção. Convidamos você a refletir sobre esses temas. O que a história de Judas diz sobre nós e sobre o perdão. Após o enforcamento, Judas se encontra em um espaço sombrio, refletindo sobre suas ações. O peso de sua traição o consome. Ele se pergunta se seria possível o perdão. Sua mente se enche de memórias dos momentos ao lado de Jesus. Nesse momento, Judas percebe que traicionar não foi apenas uma escolha, mas também um reflexo do medo e da pressão social. Ele vê sua própria fragilidade e se questiona se todos nós não somos, de certa forma, traidores de nossos ideais. Sentindo remorso, Judas busca entender o que significa realmente o perdão. Em sua mente, ecoam palavras sobre amor e misericórdia. A luta entre culpa e arrependimento o leva a questionar se há um caminho de volta. Pode ele ser perdoado? Judas finalmente reconhece sua busca por um sentido. Vê que suas falhas fazem parte de sua humanidade. Ele relembra momentos de amor entre os discípulos, confrontação com a dor da solitude e o desejo de reconexão. Desesperado, Judas decide que precisa de um novo começo. Está disposto a enfrentar os fantasmas de seu passado. Ele questiona se o ato de redenção pode ser vivenciado mesmo após a morte. Isso o impulsiona a buscar paz. Neste momento de clareza, Judas entende que sua trajetória não é só de traição, mas também de aprendizado e busca por redenção. Concluindo sua jornada interna, Judas se pergunta: será que todos nós podemos encontrar perdão, mesmo em nossas falhas? A pergunta de Judas ecoa em sua mente enquanto ele observa o céu, perdido em pensamentos sobre o perdão. Ele se lembra das lições de Jesus sobre amor e arrependimento, reflexões que parecem tão distantes agora. Judas se levanta e caminha pelas ruas, onde as vozes da multidão falam sobre suas falhas e o conceito de redenção. Ele se questiona se o perdão é uma escolha ou um destino, algo que devemos buscar ou que nos é oferecido. Ao observar rostos desconhecidos, Judas percebe que todos carregam suas histórias de dor e busca por paz. Por fim, ele conclui que a jornada humana está repleta de falhas, mas isso não impede a esperança de salvação.